do verso 15. Todos que eu achei, sim, Senhor, tu sabe que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ele ter perguntado pela terceira vez: ama-me? E respondeu-lhe: Senhor, onde em que Pedro haveria de glorificar Deus? E dito isso, acrescentou: segue. Amadíssimo Deus, eterno Pai, querendo, Senhor, Pai querido, lhe pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo seja sobre a nossa vida. Que o Senhor fale a Tua igreja. Que vidas aqui, Senhor, sejam transformadas e edificadas pelo poder da Tua palavra, para a glória do Teu Filho amado Jesus Cristo. Nós assim oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podeis sentar, glorificando ao nome daquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu já li essa passagem pelo menos umas 50 vezes. Por que eu li essa passagem? Porque é quando Jesus chama Pedro para a obra. E a palavra de Deus diz que Pedro era um discípulo que falava para Jesus certa vez que nunca ia negar Jesus. Era um discípulo que andou com Jesus, era um discípulo que viu Jesus realizar milagres, era um discípulo que viu Jesus curar cegos, dar vista cego, curar leprosos, era um discípulo que viu os sinais sendo feitos por Jesus. Era um discípulo que, quando Jesus reuniu os discípulos e perguntou: quem dizes que eu sou? E Pedro, através da revelação do Espírito Santo, disse: tu és o Filho de Deus. Mas esse discípulo que andava com Jesus, que comia com Jesus, que presenciou Jesus fazer milagre, esse discípulo que um dia virou para Jesus e falou: eu nunca vou te negar, é um discípulo que por 3 vezes negou Jesus. É um discípulo que por 3 vezes disse: eu não conheço esse homem. Mas tu andavas com ele? Não andava. Não conheço. Tem muitos hoje na igreja assim. Mas nega com as suas atitudes. Tem muitos Pedros na igreja hoje. O mais interessante, para aqueles que negam Jesus com as suas atitudes, aqueles que mentem, aqueles que não amam
discípulos. Jesus estava ali na praia com os outros. E diz a palavra de Deus que Jesus avistou Pedro. Por que Jesus avistou Pedro? Porque quando Pedro negou a Jesus, Pedro teve uma atitude de arrependimento. E Judas teve uma atitude de remorso. E foi lá e se suicidou. Deus está falando que não importa o quanto você tem negado a Ele, mas que hoje é dia de nós nos ajoelharmos e falarmos: Senhor, eu tenho errado diante de Ti, me perdoa, Senhor. Porque hoje Jesus te viu. E Jesus hoje está te chamando para a comunhão novamente. Aleluia. Nada está perdido. Nada está perdido. E a palavra de Deus diz que Jesus fala para Pedro, versículo 12, e disse-lhe, Jesus disse-lhe: vinde, comei. Vinde, comei. Vinde participar da comunhão. Vinde, Pedro, porque eu tenho uma conversa com você. Eu preciso ter um particular com você, Pedro. E Deus quer ter um particular contigo nessa noite. Deus deseja ter um particular contigo, meu irmão. Minha irmã, nada está perdido. Basta apenas uma atitude de arrependimento. E muitos estão fora da presença do Senhor. E nós saímos para a rua evangelizar. E muitas das vezes nós saímos para a rua pregar o Evangelho. E nós encontramos com muitos Pedros por aí. Que Satanás fica buzinando no seu ouvido: olha, você errou, você negou a Cristo, você beijou a luna de nem Pedro, não tem mais jeito para você. E Jesus está falando: tem jeito sim. Mas o pior Pedro é aquele que está: lá tu estás, na mais alta montanha, lá tu estás, Senhor. Ninguém foge dos olhos de Deus. Ninguém foge. Ninguém foge. Porque verdadeiramente, pela aparência, nós podemos dizer: ali vai um homem de Deus. Mas verdadeiramente Deus não olha a aparência. Deus contempla o interior. E Ele sabe das nossas atitudes no oculto. Deus, tu me sondas e tu me conheces. Tu sonda e conhece. Não há quem ganhe o Senhor. E o Senhor está esperando apenas uma atitude de arrependimento. Uma atitude de falar, de dobrar o joelho, de chorar lágrimas de arrependimento e não lágrimas de crocodilo, e falar: Senhor, eu estou arrependido, Pai, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Porque o filho pródigo, quando saiu da presença do Pai, ele falou: eu preciso voltar para a casa do meu pai. Porque eu era feliz e não sabia. E muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, estão longe de Deus. Mesmo dentro da casa de Deus, estão longe da presença e da direção do Senhor. Aleluia! E Jesus fala para Pedro: Pedro, vem, Pedro. Vem. Senta aqui do meu lado, Pedro. Eu quero ter uma conversa contigo hoje. É hoje, não é amanhã, Pedro. Não é amanhã e nem foi ontem. Eu quero ter, é hoje, Pedro.
Simão Pedro, filho de Jona, ama-me mais do que este? A primeira pergunta: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele respondendo: apacenta os meus ovelhas. Jesus fala: tem muitos que estão me louvando com a boca e me negando com as suas atitudes. Nunca se falou mais de louvor, de amor. Senhor, eu te amo, te amo, te amo. E depois está errando. A palavra de Deus no livro de Malaquias, verso 1, o Senhor pergunta: que tipo de ofertas estão colocando diante de mim? Ofertas sujas, cordeiros aleijados. Essas ofertas estão fedendo a minha narina. Essa adoração está chegando ao Senhor. Porque na presença do Senhor, quando nós falamos que nós amamos verdadeiramente Deus, nós demonstramos que amamos. Porque se você fala para uma mulher que você ama essa mulher, ou se você fala para o teu marido que você ama ele, se você não demonstrar com atitude o teu amor, então você está sendo falso e você está se enganando. Então, quando nós dizemos que amamos ao Senhor, nós temos que demonstrar esse amor. Quando nós falamos que amamos a esse Deus, nós temos que demonstrar com as nossas atitudes. E que atitudes são essas, pastor? Que atitudes são essas? É fazendo a vontade de Deus na nossa vida. Esse versículo de Mateus 7 é um versículo que martela sempre, em todos os cultos, em todos os momentos da nossa vida, mas muitos ignoram esse versículo, porque fala: eu estou fazendo, mas Deus não quer que nós façamos de qualquer maneira. Aleluia! Senhor, eu te louvo, no teu nome nós curamos, no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome nós pregamos. Aparta-te de mim que não te conheço. Aparta-te de mim que não conheço. Estamos muito preocupados em sermos conhecidos pelo mundo, onde nós deveríamos estar preocupados em sermos conhecidos por Deus. Deus! Para que naquele dia o Senhor olha, está ali o meu servo Jó, homem temente, homem de caráter íntegro, que dá oferta por ele e pela sua família. Está ali meu servo Jó. Deus conhecia Jó. Será que Deus conhece? Porque para ter nome em placas, para ter nome em faixas de congressos, de missões, onde nunca fizeram missões na sua vida, onde muitos estão pregando aquilo que nunca fizeram. Ah, mas eu já fui na África, onde nem na África pisou. Como é que consegue desejar de ir na África se aqui do teu lado tem irmão que está morrendo na rua sem Jesus? Glória a Deus! Que igreja é essa? E Jesus fala: Pedro, tu me amas. Aleluia, glória a Deus. Se você me ama, Pedro, Glória a Deus. faça a minha vontade. Se você me ama, Pedro, faça a minha vontade. Uma igreja que não consegue fazer a vontade de Deus, uma igreja que não consegue, igrejas que nós estamos falando, nós não estamos falando em placa denominacional e também não estamos falando em bancos, nem estrutura, nem em homens, nome de ministério. Nós estamos falando de nós que somos igreja, como
consegue compreender essa hora como fique. E tem muitas pessoas ficando. E vai ficar mesmo. Porque não cumprir a ordem de Jesus é uma desobediência. No seu nome nós louvamos, no seu nome nós pregamos, no seu nome nós curamos. Fez evangelismo? Pregou o meu evangelho? Fez o meu it? Não? Aparta de mim que eu não te conheço. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Aquele que faz a vontade do Pai. Aleluia. Glória a Deus. E tornou Jesus a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E agora Jesus está perguntando para Pedro: o amor entre irmãos, o amor fraternal. Pedro, se você me ama, você me ama, você me ama, que você não vê, como é que você pode não amar a quem você vê? Como é que você pode amar? Como é que você pode dizer que você me ama, se você não tem amor pelo teu irmão? Como é que você pode me dizer que você me ama, se eu te disse, Pedro, 70 vezes 7 deve ser perdoado? E não conseguimos perdoar. Certa vez o irmão chegou para mim: pastor, eu estou no meu coração, não consigo sentar do lado daquele irmão. Meu querido, quando é que você se converteu de fato? É necessário que você nasça de novo. Se verdadeiramente eu amo a Deus, se verdadeiramente eu amo a Jesus, eu tenho a obrigação de amar o meu próximo. Eu coloco lá uma frase muito conhecida: quem ama a Deus não tem direito de escolher irmão. Não tem direito de escolher irmão. Mas aquele irmão é imperfeito. Mas a palavra de Deus, ele tira a trave do teu olho, do olho do teu irmão, tira a primeira trave do teu olho. Glória a Deus. Quantas vezes eu preciso perdoar? E Jesus fala 70 vezes 7 ao dia. E Jesus conta, depois de todos isso, depois de toda essa explicação, Jesus conta uma parábola do bom samaritano.